Olá, eu sou a Juliana, estou abrindo esse canal aqui para a gente conversar sobre conflitos emocionais. Eu quero usar os meus exemplos de vida para que possa contribuir com você, para identificar em você os seus conflitos emocionais e como você pode resolvê-los. Todos nós temos conflitos emocionais e quando nós não olhamos para esses conflitos, quando nós não resolvemos esses conflitos, quando nós não mudamos a nossa mentalidade sobre os conflitos emocionais, com o passar do tempo, esses conflitos eles vão crescendo, 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 ao ponto da gente não suportar mais e desencadear aí a doença conhecida como depressão. Então eu passei por essa fase, eu tive depressão e foi dentro desse estágio, né, da depressão que eu tive vários desdobramentos de várias faces, onde eu precisei olhar para dentro de mim, olhar para os meus conflitos internos e resolver, fazer alguma coisa para mudar. E é possível, tá? É possível. Todos nós temos capacidade de ressignificar a nossa vida, de mudar a nossa vida, de transformar a nossa vida. É um processo, né? Não é uma coisa que acontece assim imediata, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, de uma hora, não é nada instantâneo. São assuntos que a gente precisa expor, né? Trazer à tona e resolver cada um deles na medida do possível, da melhor forma possível. Os conflitos emocionais, eles são a incapacidade de a gente declarar, da gente manifestar, da gente expressar, né, os nossos problemas. Então a gente faz o que? A gente sufoca, a gente suprime, a gente esconde, a gente não quer falar sobre esses assuntos que corrói a nossa alma, deprecia a nossa autoestima e faz da gente se tornar um refém dessas doenças mentais que hoje a maioria do mundo, né, em grande parte do mundo, existe muita gente atravessando por esse problema, né, por essa doença, vamos dizer assim. E toda doença precisa dar atenção. As doenças mentais, principalmente. Ansiedade, depressão, e tantas outras doenças mentais que a gente conhece e que não conhece, que já existe por aí, a gente precisa dar atenção. A gente precisa buscar em nós mesmos o antídoto para curar, para sarar a nossa vida. É um processo que exige da gente o tempo todo a autoanálise. É você olhar para aqueles conflitos emocionais, entender qual é o sentimento que você tem, desde uma memória, né? Pode ser do passado, presente, uma lembrança. É você entender o sentimento que essas emoções te trazem e mudar a mentalidade sobre isso. Eu precisei voltar ao passado e trazer coisas que estavam dentro de mim, que precisavam da minha total atenção. Eu sempre tive um problema, né? Conflitos familiares, eu acredito que a maioria das pessoas tem conflitos familiares. Eu tive uma infância muito difícil, uma infância muito conflituosa, uma infância de grandes desafios e eu não sabia lidar com essas informações, com esses sentimentos, então eu achava tudo muito difícil, tudo muito sacrificante, esgotante. E então eu fui simplesmente suprimindo todas essas emoções. Eu vivia debaixo de um teto onde tinha muita briga, né? Meus pais na época, quando eram casados, existia muitas brigas, muitas traições. Meu pai era alcoólatra. Olha, era uma bagunça. Era um lar assim, literalmente destruído.
E a gente, quando criança, a gente absorve muito dessas coisas e naquele momento a gente não tem um entendimento de como aquilo vai repercutir na nossa vida, como que aquilo vai se manifestar na nossa vida com o decorrer do tempo, na nossa fase adolescente, na nossa fase adulta. E a gente vai levando e vai, em alguns momentos, a gente vai achando que é até normal, né? Então, quando meus pais brigavam, a primeira sensação de dor que eu tinha era daquele conflito, né? De ver pai brigando com mãe, falando alto, arremessar objetos. Isso já é muito conflitante e deixa qualquer criança extremamente nervosa, aflita, preocupada, chorosa. Só que eu tive outros maiores, que eu considero maiores, que foi no caso da rejeição. Meus pais sempre trabalharam, sempre fizeram de tudo para nos dar do bom e do melhor. Só que a rejeição, ela ficou muito marcada na minha infância. A minha mãe, quando separava do meu pai, ela deixava eu e mais uma irmã com um tio ou com uma tia, né? Porque assim, na verdade deixava com meu pai e meu pai tinha que trabalhar, então eu acabava ficando com a tia que era irmã do meu pai, ou então a tia que era esposa do irmão do meu pai, sabe assim? A gente nunca ia com a minha mãe, a gente ficava. Então esse foi o maior momento de dor na minha vida, que foi essa rejeição. Só que eu não tinha maturidade para entender, para enxergar, para ver, para imaginar que aquilo poderia ser o melhor para mim. E foi passando-se os anos. Quando meus pais realmente, definitivamente se separaram, a minha mãe mudou de casa e eu e os meus 2 irmãos fomos juntos. Só que o nosso relacionamento ficou insustentável. Porque minha mãe também já passava por grandes desafios, né? De ter que trabalhar, sustentar 3 crianças. E tinha muita preocupação. Eu era mais velha, cuidava dos irmãos, sabe? Eu já tinha muita responsabilidade desde pequena. E isso foi ficando pesado, foi ficando difícil. O relacionamento entre eu e minha mãe foi ficando difícil, porque a ideia que eu tinha da minha mãe, de mãe, né, do papel mãe, do que representa a mãe, não era o que eu tinha na minha casa, né? Então isso começou a causar muitos problemas, muitos conflitos. Eu queria ter uma mãe afetiva, que me desse afeto, que me desse amor, que me desse atenção, e eu não tive isso da minha mãe. Então isso se tornou um problema gigantesco. Aos 11 anos de idade, a minha mãe me trouxe para morar com meu pai. Então eu passei a ter, assim, eu já tinha aquele sentimento, eu já tinha aquela sensação de rejeição, e isso só, potencializou. Eu vim morar com meu pai, na época meu pai estava numa fase muito ruim de vida. Ele tinha sido mandado embora de uma empresa que ele tinha ficado há anos, ele entrou em depressão e eu na época também eu não sabia que era depressão, né? Ele perdeu o encanto da vida, perdeu o trabalho, perdeu a família e ele não tinha nada, a mobília dele era escassa, sabe? Então assim, ele não conseguiu refazer naquele período a vida. E foi tudo muito difícil, ele passou a beber mais ainda. Então assim, a gente vivia num conflito, mas assim, o meu pai ainda era a pessoa que eu ainda tinha os fragmentos do afeto. Porque quando meu pai não estava alcoolizado, ele era uma pessoa maravilhosa. A gente conversava, a gente brincava, a gente ria, né? E eu tinha um afeto, eu tinha uma aproximação, eu tinha um calor do meu pai, eu tinha uma atenção do meu pai. Mas quando ele bebia, ele botava tudo isso pro vinagre. Então foi muito tumulto, muito conflito. E quando eu tive a depressão, eu tive que... Eu me dei de frente com essas emoções. Por quê? Porque ao decorrer da minha fase de infância até a minha fase adulta, eu vim carregando isso sem resolver isso dentro de mim. Gente, é um ônibus. E eu precisava resolver isso, né? Eu precisava resolver essas questões. Então eu quero deixar 3 dicas que foram muito importantes para mim e que podem ser para você.
Porque toda essa trajetória que eu passei, por todos esses conflitos que eu passei, eu só consegui modificar a minha mentalidade quando eu comecei a estudar, pesquisar 3 coisas, que a primeira é a informação. Eu fui buscar a informação de quem era minha mãe, antes de ser a minha mãe. O que ela fazia, como que era a vida dela, como que ela trabalhava. Perguntando mesmo, tá, gente? Eu fui perguntando pra ela, fui perguntando pra algumas tias. Eu fui dando mais atenção em ouvir a história da minha mãe. Eu fui prestando a atenção de como a minha mãe tem um relacionamento com a mãe dela. E eu identifiquei que o relacionamento que minha mãe tem com a mãe dela não é também um relacionamento sadio, de afeto. É um relacionamento de obrigação, de entender que ela é a mãe e que a minha mãe é a filha e que minha mãe tá ali para ajudar no que for preciso, mas não tem troca de afeto entre as duas. E eu tive essa oportunidade de ver e entender essa situação. Logo, se minha mãe não tinha afeto da mãe dela, com certeza ela também teria muita dificuldade de ter esse afeto comigo. Então, quando eu entendi a história da minha mãe, quando eu comecei a pesquisar a história da minha mãe, os conflitos, as dificuldades que minha mãe passou e o sofrimento que minha mãe passou, eu tirei aquele sentimento de dor, de rancor, de tristeza, porque eu passei para a segunda fase, eu entendi. E depois que eu entendi, eu superei. Eu superei como? Mudando a minha mentalidade, as minhas emoções diante dessa situação. E hoje a gente tem um relacionamento mais harmonioso. Por quê? Porque eu entendi e eu quis